A gente continua falando aqui nesse dia de combate à homofobia, celebrado no mundo inteiro, é uma data internacional. E agora eu convido a vocês a pensar um pouco mais sobre o preconceito que é praticado no mundo do futebol. E aí, seja nas torcidas ou dentro do campo, pessoas LGBTQIA+, né, ainda enfrentam muita violência para conseguir ocupar certos espaços. Isso foi mostrado, inclusive, no relatório elaborado pelo coletivo de torcidas Canarinhos LGBTQI+, e é sobre isso que eu converso agora com o Onan Rudá, que é fundador da torcida LGBT Tricolor. Grande Onan, tudo bem? Tudo bom, Pamela. Deixa eu te dar logo aqui o nosso presente. Opa! Trouxe pra você a camisa do nosso coletivo, que é o coletivo... Achei que fosse só russo que ganhasse o presente da LGBT Tricolor, não, viu, essa Onan? daqui é a camisa da Canarinhos. A da LGBT Tricolor eu vou trazer no outro momento que a gente vai conversar. Por que eu tô trazendo essa daqui? Porque, na realidade, o movimento da LGBT Tricolor culminou no surgimento de muitas outras torcidas. E ainda ontem tá surgindo um coletivo agora no São Paulo. Então a gente é 21 torcidas no Brasil inteiro. Que maravilha. E aí esse aqui é o primeiro relatório que a gente lançou. Os números que a gente vai tratar hoje não são exatamente desse relatório, ele fala de 2020 e 2021, mas aqui você vai encontrar todo o recorte que diz respeito à comunidade LGBTQIA+, dentro do futebol, os casos, enfim, tudo que diz respeito a esse assunto na temática. Porque esse último relatório, então, mostra que teve um aumento aí de mais de 70% nos casos de violência a esse público LGBTQIA+, no futebol, seja dentro ou fora dos campos, né? Exatamente. De 2021, a gente tem que pensar o seguinte, 2020 estava a pandemia, então a gente registrou 20 casos. 2021 começou a voltar os jogos, e aí a gente tem um aumento para 42 casos. Já 2022, a gente tem um aumento que vai para 74 casos. E assim, todos esses episódios são levando em consideração agentes do futebol brasileiro. O agente ele pode ser o clube, o agente ele pode ser o presidente do clube, um representante, pode ser o elenco, pode ser uma torcida, pode ser a imprensa, inclusive. Tem episódios que a gente registra nesse anuário que diz respeito à imprensa. Tem um episódio com um técnico de um clube que foi chamado de, e ele é português, foi chamado de paneleiro, uma expressão em português que significa, enfim, um termo pejorativo. É como se eu estivesse chamando de bichinha, esse tipo de coisa aqui, de alguma forma. E aí a imprensa... Por um profissional da imprensa, é isso? Não, ele foi chamado pelos torcedores. Mas o melhor é o registro que a imprensa faz na internet. Torcedores experientes pegam no pé do técnico falando de tal. Torcedores experientes, exatamente. Praticam então, homofobia, exatamente. Né? Então a gente registra o caso em si, que é dos caras xingando o técnico, e depois a gente registra o caso que é da imprensa, que não reporta. Então a imprensa cumpre um papel fundamental nesse debate que a gente está fazendo aqui hoje. E entre os jogadores de futebol, né, os atletas, os jogadores, Onan, você percebe que a postura tem mudado ao longo dos anos? Eu acredito que sim, assim, ó. É uma constante, uma crescente. Desde que o nosso coletivo surgiu, a gente se ocupa de organizar e sistematizar tudo que diz respeito a essa comunidade dentro do futebol. Então a gente tem dados, por exemplo, os clubes que se posicionam nas datas. Hoje a gente está monitorando nesse momento os clubes que estão fazendo post, que estão fazendo ação. Construímos ações com alguns clubes do Brasil, com a própria CBF, inclusive. Acho que há da parte dos jogadores, de alguns jogadores, uma melhoria. Agora, o ambiente do vestiário, ele é um ambiente profundamente complicado, entendeu? Quando a gente pensa no futebol, no fundo, o que a gente tem que falar é de masculinidade tóxica e como ela se manifesta para vários, vamos dizer assim, vetores da sociedade. Essa masculinidade, ela é exercitada, experimentada no ambiente do futebol, não só no estádio, mas geograficamente onde acontece o futebol. O vestiário é um lugar muito central desse processo, entendeu? Então, tem um podcast que saiu ano passado chamado Nos Armários dos Vestiários, que o Emerson narra isso, né? Eu tive uma conversa com o Emerson Ferretti. E aí... Emerson, eu acho que é um dos únicos jogadores, pelo menos no meu conhecimento, sabe? Que, de fato, se assumiu gay, né? Porque também eu vejo um certo, talvez um medo mesmo desses próprios jogadores de sofrerem preconceito. São poucos que se assumem, de fato, gays, né? Jogando no Brasil nunca aconteceu. A gente tem hoje mais ou menos... Emerson foi assumir depois que agora, recentemente. Jogar, né? Agora, recentemente. E aí ele fala como é o ambiente do vestiário, né? O ambiente do vestiário é um lugar onde tá ali o germe da formulação dessa masculinidade tóxica, porque se você parar para pensar, o vestiário ele é blindado. Ele é blindado pelas conversas que são travadas lá dentro, ele é blindado por uma série de coisas. E essa blindagem constitui esse ambiente que, para o atleta que quer se assumir, esse vai ser o primeiro desafio, entendeu? Exatamente. Bom, a LGBT Tricolor foi, de fato, um marco, né? É um marco, como você disse aí, que outros clubes de outros estados têm já feito as suas torcidas, se organizado aí também, né? Para garantir os seus espaços, para garantir respeito, mas vocês começaram há muito tempo justamente porque o Esporte Clube Bahia
promoveu essa possibilidade, né? Exatamente. A gente não surge de uma ideia de vamos tentar travar esse debate com o clube. Na realidade, o Bahia começou a pautar essas ações, começou a se pronunciar e aí começou a fazer ações, inclusive, fora de datas como essa de hoje. E eu acho que ali foi que eu pensei assim, isso é um chamado, de alguma forma é um chamado, né? Ação afirmativa, vamos testar então a concretude dessa ação. E quando eu cheguei, eu me surpreendi porque eu encontrei um ambiente mais disposto a aprender do que eu imaginava que era o futebol como um todo. Então a gente tem no Bahia hoje uma coisa que é inédita, a gente tem pessoas trans indo no estádio, a gente tem pessoas, casais LGBTs que andam de mão dada no estádio. Tipo assim, virou uma coisa que... E você se sente seguro, por exemplo? Eu particularmente me sinto, e a comunidade da gente, as pessoas que andam com a gente, vamos dizer assim, né, a nossa torcida, tem se sentido seguro. Acho que o maior teste que a gente fez foi agora, no começo de fevereiro, que foi levar um grupo de pessoas transexuais, em especial de mulheres trans, que era de quem eu sempre ouvia assim, nunca fui no estádio. Eu fiquei pensando, como é que tem uma torcida LGBT, vai homem trans, vai LGBT, vai gay, vai travesti, só não vai travestis, quer dizer, vai gay, vai bissexual, vai lésbica, mas não vai travestis. Aí a gente se dispôs a fazer esse teste, vamos dizer assim, esse experimento social. E aí a gente contou com a ajuda do Bahia e foi um sucesso, assim, muito melhor do que eu imaginava. Que eu fiquei tenso na hora, né? Porque eu fiquei tenso. Mas deu certo. Deu muito certo. Que bom. Ó, tem aqui o Instagram do Onan, que ele tá sempre postando conteúdos também, falando sobre o trabalho da LGBT Tricolor e também sobre essa questão, né, da combate à homofobia aí no futebol. Onan, você é o cara. Parabéns Obrigado, pelo meu amor. trabalho, Tamo junto. viu? Aqui é o nosso anuário, vou deixar com você aí. Trouxe pra galera também. Vou ficar aqui também. Fica aqui com a gente pra gente Vou ver ficar. acabar.